Olá, turma. Tô aqui. Eu tardo, mas não falho. Sei que prometi isso aqui para vocês já há algum tempo, mas vou falar a verdade. Já gravei essa aula duas vezes, mas alguma pecinha aí do computador deu falha nas duas vezes. Sabe aquela pecinha que aperta o teclado? Então, falhou duas vezes. Numa vez, não gravou. Gravou 3 minutos de aula, depois sumiu. E da outra vez, a mula aqui que vos fala gravou a aula inteira, feliz, discutindo questão por questão, mas não tinha compartilhado a tela. Então agora eu espero que eu esteja compartilhando a tela e que a gravação aconteça. De tempos em tempos eu vou voltar para a tela do portal para ver se está gravando lá, porque eu não quero passar de novo por essa experiência. Mas enfim, eu estou em dívida com vocês porque eu fiquei de comentar a resolução da prova classificatória que fizemos na Olimpíada de Química aqui na nossa escola. Nós já comentamos ao vivo, né, as 5 primeiras questões, depois a gente foi se desencontrando, vocês em provas, eu em outros compromissos, e não comentamos as últimas questões. Porém, eu acho isso fundamental fazer com vocês, não porque a questão, errei ou acertei, mas porque as questões de prova de Olimpíada, e essas que eu peguei, são todas de provas antigas, né? Elas trazem uma série de informações, né, de conhecimentos que é necessário para vocês, que são importantes para vocês. Então, aproveita a resolução comentada que nós vamos fazer agora para você ir assimilando informações que vão ser importantes para você ao longo das próximas provas, tá bem? Estamos aí há 10 dias da prova, né, se eu não me engano. Então é importante vocês darem uma revisada aí nos assuntos principais, mais importantes. E informações que vocês forem tendo, dúvidas que vocês forem tendo, por favor, tragam para mim, tá bom? Não espero eu procurar vocês não, me traz a dúvida e eu vou respondendo para vocês à medida que eu souber responder, tá bom? Então vamos lá, eu lembro que a gente comentou as 5 primeiras questões, aqui nós vamos partir da questão 6. E a questão 6 ela é aparentemente bem simples, porém tem algumas informações aí que é bom a gente refrescar da memória. Ela vai nos exigir aí conhecimentos de tabela periódica. Vem comigo. Ele fala na questão 6. Os vasos de argila têm como constituinte principal o silicato de alumínio hidratado. Em relação aos elementos alumínio e silício, analise as seguintes afirmativas. Primeiro, ele fala aqui de um sal, silicato de alumínio hidratado, mas ele não faz perguntas específicas sobre esse sal. Ele faz perguntas sobre o alumínio e o silício, dois elementos químicos que compõem este sal. Tá bem? Ele nos dá 3 afirmativas e quer saber quais estão corretas. Opa, cadê a resposta aqui? Quais estão corretas? Vamos lá então. A primeira ele fala: ambos são classificados como metais. E aí, nesse momento, meus amigos, a gente precisa ter a tabela periódica em mãos, né? E nós temos a tabela periódica à nossa disposição para fazer a prova da Olimpíada. E aí nós temos que saber classificar o que é metal e o que não é. O alumínio é um metal da família 3A, um metal representativo. O silício, no entanto, é da família 4A. Ele já está ali entre os semimetais, né? Fica entre os metais e os não metais. Ele tem características aí intermediárias. Então, não é correto eu afirmar que os dois são metais, porque o silício não é metálico. Na afirmativa 2, ele fala: o alumínio possui 3 elétrons no nível de valência. E aqui eu tenho que lembrar da tabela periódica de novo. O alumínio, né, eu olho para a tabela e vejo que ele está na família 3A, ou família 13, na nomenclatura mais nova. Família 3A, né, ela diz para mim exatamente que estes elementos da família 3A, eles possuem 3 elétrons na sua última camada, ou seja, na camada de valência ou nível eletrônico de valência. Então, sim, o alumínio tem 3 elétrons na última camada, por ele ser da família 3A. Ah, professor, não lembrei desse detalhe. Então, o que a gente faria? Pegaria a tabela periódica, localizaria o alumínio, viria que o número atômico dele é 13, faria a distribuição eletrônica e aí eu ia descobrir que ele tem 3 elétrons na camada de valência. Beleza? Mas lembrando, não vamos perder tempo com isso. Se for um elemento representativo, né, um metal da família A, um elemento representativo da família A, o nome da família já me diz quantos elétrons ele tem na última camada. Informação bem direta aí para nós. A afirmativa 3 ele fala:
O átomo do silício é menor que o átomo do alumínio. Olha que interessante. Aqui eu entro num assunto que é propriedades periódicas. E quando eu estudo as propriedades periódicas, eu falo de raio atômico, que é a primeira, que a gente estuda sempre. Aí depois tem a eletronegatividade, afinidade eletrônica, então aí uma série de propriedades periódicas. Ele fala aqui, ele aborda especificamente o tamanho do átomo. Então ele está falando do raio atômico. E aí eu tenho que lembrar como que varia o raio atômico na tabela periódica. Então, vamos trazer aqui para nós a tabela periódica. Né? O alumínio está aqui, o silício está aqui, e ele pergunta qual dos dois é maior. Como que varia o raio atômico na tabela periódica? Né? Ele varia de cima para baixo e varia da direita para a esquerda. Professor, como que eu vou lembrar disso na hora da prova? Importante eu lembrar se eu tiver estudado essa matéria. Mas mais importante do que eu lembrar, é importante eu saber interpretar. Porque se essa questão vem entre as questões abertas, eu tenho que saber interpretar o meu resultado. Né? Ele não vai perguntar simplesmente qual é o maior, ele vai perguntar por que aquele é o maior ou por que aquele é o menor. Então vamos lá. Quando eu estou aqui nas famílias, né, numa mesma família, é fácil eu comparar quem é maior, quem é menor, porque os elementos estão distribuídos, organizados na tabela periódica, nas famílias, de forma que em cada período, né, ele tem o número de camadas determinado. Por exemplo, os elementos que estão no período 1, eles têm uma camada. No período 2, duas camadas. No período 5, cinco camadas. No período 7, sete camadas. Então, quando eu comparo elementos de uma mesma família, onde o que muda é o período, obviamente que quanto mais embaixo ele tiver, maior ele será. Por quê? Porque ele tem mais camadas eletrônicas. Tá? Então, é uma conclusão meio direta, meio automática. Quanto mais camadas, maior sua eletrosfera, maior, então, o meu átomo. No caso aqui, ele não está comparando dois elementos de uma mesma família, ele está comparando dois elementos de um mesmo período. E aí eu tenho que lembrar o que varia no mesmo período, né? Para determinar se um átomo é maior ou menor. Lembrando que elementos de um mesmo período, no caso aqui, o alumínio e o silício, estão no período 3, terceiro período. Alumínio e silício, terceiro período. Então, eles têm necessariamente três camadas eletrônicas, tanto o alumínio como o silício. O que muda de um para o outro é a quantidade de prótons no seu núcleo. E próton é a carga positiva que atrai os elétrons da eletrosfera. Então, imagine a situação. Eu tenho dois átomos, ambos têm três camadas eletrônicas, porém, um deles tem poucos prótons para atrair essas três camadas. O outro tem mais prótons para atrair as mesmas três camadas. Então, aquele que tiver mais prótons em seu núcleo vai atrair com mais força as camadas eletrônicas, que são negativas, portanto, o átomo será menor. Então, entre os átomos de um mesmo período, entre os elementos de um mesmo período, será menor aquele que tiver mais prótons. Por isso que o tamanho do átomo aumenta da direita para a esquerda. Avalie aqui o período 3. Ó. O argônio é menor que o cloro, que é menor que o enxofre, que é menor que o fósforo, que é menor que o silício, que é menor que o alumínio. Então está crescendo até chegar no sódio. Do período 3, o sódio é o maior de todos. Por quê? Todos eles têm três camadas. Mas o argônio tem 18 prótons para atrair essas três camadas. O sódio, tadinho, só tem 11. Então as três camadas dele estarão mais espalhadas do que do argônio. Tá? Peguei os dois extremos para ficar mais claro. No caso, ele está comparando só alumínio e silício. Ambos três camadas. Silício tem um próton a mais. Se ele tem um próton a mais, ele vai atrair um pouquinho mais forte, com um pouquinho mais de força, as suas três camadas. Então o silício será menor do que o alumínio. Tá bem? O que ele fala aqui, o átomo de silício é menor que o átomo de alumínio, sim, é verdadeiro. Tá? Uma questão, então, de tabela periódica que a gente só precisaria saber aí. Mostrar aqui para vocês, olha. Aqui em amarelo eu tenho o final dos metais, ó. É metal, esta família e esta família, né? Metal alcalino terroso. São metais aqui os amarelos, são metais os laranjas, são semimetais, esses, sei lá que cor é essa aqui, e são não metais os verdes e azuis, tá? Aqui os não metais e aqui os gases nobres. Então a tabela ela é bem divididinha dessa forma. Metal daqui para cá, né? Toda a esquerda da tabela é metal, essa faixa intermediária aqui de semimetais e os não metais ou ametais em verde e os gases nobres azul. Tá bom? Só para a gente relembrar isso aí. Então a resposta aqui, 2 e 3, né?
A2 e A3 são verdadeiros, exatamente. Tranquilo, né? Uma questão relativamente simples, mas que aí a gente vai puxando algumas informações bem interessantes lá do comecinho da matéria, do começo do ano. A questão 7 fala de modelos atômicos. Ó, só de olhar aqui para a alternativa, ela me fala de modelos atômicos. E aqui é interessante a gente relembrar como que esses modelos atômicos evoluíram com o tempo. Vamos ler o enunciado, ver o que ele quer e tentar chegar na resposta. A questão 7. Considere o seguinte trecho. A excitação dos elétrons de certas substâncias está relacionada à emissão de luz por fluorescência ou por fosforescência. Estas substâncias são usadas no revestimento interno dos tubos de vidro das lâmpadas chamadas fluorescentes ou adicionadas a plásticos, que são usados na confecção de interruptores e tomadas elétricas. Ele fala: dentre os modelos atômicos, pode-se afirmar que aquele modelo que melhor se relaciona a esse trecho é o modelo de Dalton, de Thomson, de Rutherford ou de Bohr. Bom, ele está falando da excitação de elétrons. O que é a excitação de elétrons, pessoal? A excitação de elétrons é a seguinte propriedade. Eu tenho o meu átomo, a sua eletrosfera dividida em camadas eletrônicas. O elétron está lá na sua camada, felizão da vida. E enquanto ele está na sua camada, ele não perde e nem ganha energia. Quem falou isso foi Bohr. Bohr falou isso, que o átomo é dividido em núcleo e em eletrosfera, e que a eletrosfera do átomo ela é composta de camadas circulares bem definidas e estacionárias. Foram esses os termos que Bohr usou. Quando ele diz estacionária, por favor, não entendam que o elétron está estacionado na camada, não é isso não. Os elétrons giram em camadas circulares bem definidas e estacionárias, foi o que disse o Bohr. Estacionária significa que a energia da camada é constante. O elétron, enquanto estiver na sua camada, ele nem perde e nem ganha energia. E de onde surgiu isso? Vamos aqui contar a historinha rápida, né? Tudo começou com Dalton. Dalton falou que o átomo era uma esfera indestrutível e maciça, como se fosse uma bola de bilhar. Este era o primeiro conceito de Dalton. À medida que as coisas foram evoluindo e as experiências na prática, né, mostravam, opa, tem algo estranho na matéria, né? Os cientistas começaram a perceber que a matéria tinha propriedades elétricas. E aí o modelo de Dalton já não fazia mais sentido. Aquela ideia de átomo indivisível não fazia mais sentido. Os cientistas começaram a perceber, opa, a gente às vezes consegue arrancar algo do átomo e este algo que a gente arranca tem carga elétrica. Por isso a matéria teria propriedades elétricas. Foi aí que surgiu o conceito de Thomson, o modelo atômico de Thomson. O modelo do Thomson veio para explicar a existência do elétron. Descobriu-se que havia uma partícula que eles disseram que era negativa e que essa partícula vinha do átomo. Então o Thomson falou: opa, então o átomo não é tão indivisível assim como dizia Dalton. O átomo, ele então é na cabeça do Thomson, né? Ele bolou essa ideia e muitos acreditaram na época. Ele também acreditou, coitado. O átomo seria uma esfera, como bem disse Dalton, só que não era uma esfera maciça e indestrutível. Ele era uma esfera gelatinosa, e presta muita atenção nessa expressão, é uma esfera gelatinosa. Esta esfera, essa massa gelatinosa, ela tinha uma carga elétrica positiva e incrustada nela partículas pequenas de carga negativa, que juntas anulavam a carga positiva da minha geleia, né, da minha esfera gelatinosa. Por que o átomo de Thomson foi descrito dessa maneira? Porque o Thomson tinha que explicar, primeiro, eu consigo arrancar algo do átomo que tem carga elétrica. Aí ele falou, é o elétron, e esse elétron é incrustado. Só que enquanto eu não arranco, a minha matéria ela não tem carga elétrica. Então, o Thomson concluiu, enquanto eles estão juntos e o átomo está inteiro, ele é neutro. Então, os elétrons negativos, que são as partículas incrustadas, anulam a carga positiva da esfera gelatinosa. Tá? Então, assim, a conclusão que o Thomson chegou tinha uma explicação óbvia, né? Que explicava ali a maioria dos fenômenos que eles identificavam na época. Então, o átomo de Thomson era assim. Lembra bem, percebe bem que até o pessoal fala que era o pudim de passas, né? O pudim de ameixas.
Porque o átomo de Thomson ele é gelatinoso, portanto ele não é intransponível. Tá? Eu sou capaz de atravessar o átomo do Thomson, exatamente por ser gelatinoso. E foi isso que o Rutherford tentou provar quando ele realizou o famoso experimento de Rutherford. Quando o Rutherford, que era um professor da universidade, professor do Bohr, o Bohr era seu aluno de doutorado na época. Quando o Rutherford montou o experimento, a ideia dele era provar que o Thomson estava correto. Então ele montou um anteparo, o anteparo era uma placa de ouro muito fina, e ele não escolheu o ouro para ser chique, não. Ele escolheu o ouro porque o ouro tem uma propriedade chamada maleabilidade, né, que é uma propriedade que diz que os materiais são. Eu posso produzir chapas muito finas, lâminas muito finas, um material muito maleável, é um material que me permite produzir chapas muito finas daquele material. E o ouro tem essa propriedade bem aguçada. Eu sou capaz de produzir chapas bem finas de ouro. E o Rutherford queria montar uma parede com o mínimo de átomos possível. Né? No cenário ideal, hipotético, teórico, o ideal seria eu ter um átomo em cima do outro apenas. E vou dar tiros nesse átomo, tiros de partículas radioativas compostas de prótons, né, e nêutrons, que é a partícula alfa. A partícula alfa ela é composta de 2 prótons e 2 nêutrons. E elas são emitidas a partir de elementos radioativos. Então o Rutherford fez isso. Ele colocou uma chapa bem fina de ouro na frente de um dispositivo que continha plutônio, e o plutônio ia atirar ali radiação alfa, partículas alfa, em altíssima velocidade. A partícula alfa, como eu falei, ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então ela tem massa, que essas 4 partículas têm massa, e ela tem carga positiva, né? O que o Rutherford esperava, imaginava que ia acontecer? Quando eu atirar minhas partículas alfas contra a minha chapa de ouro, essas partículas vão atravessar minha placa como se não tivesse nada na frente. Esse era o resultado que o Rutherford esperava. Embora algumas pessoas interpretem de maneira errada, não, o Rutherford imaginou que a partícula alfa ia bater e voltar. Não. Voltaria se o átomo de Dalton fosse o verdadeiro. Se o modelo de Dalton fosse verdadeiro. Aí sim, esfera maciça e intransponível. Se Thomson tivesse correto, as partículas alfa atiradas contra a chapa de ouro iriam atravessar, sem sentir nenhuma interferência. Por quê? Porque as partículas alfa são positivas, a esfera gelatinosa era positiva, porém estava neutralizada pelos elétrons, distribuídos de maneira homogênea sobre ela, e ela é gelatinosa. Então as partículas alfa em alta velocidade passariam sem nenhum problema pela chapa de ouro, né, se o modelo de Thomson fosse o correto. Então o Rutherford fez o seu experimento e o que ele percebeu? Na verdade, o Bohr, né? Quem sempre sobra sempre para o aluno, né? O Bohr que ficou lá contando. E o Bohr contando lá, né? Tinha um anteparo atrás da chapa de ouro, com um material cintilante, que cada vez que a partícula alfa batia nele, ele dava uma piscadinha. E aí o Bohr ficou lá contando. Gente, tô contando essa história de maneira bem simplificada, óbvio, né? Aí o Bohr ficou lá contando. Passou uma, passou duas, passou três, passou quatro, passou cinco. O Bohr percebeu que a cada 10 mil, 100 mil tiros de partícula alfa que se dava, alguns, poucos, mas alguns, desviavam. Não batia exatamente no mesmo ponto. Ao passar pela chapa de ouro, eles desviavam. E alguns outros, menos ainda, quantidade menor ainda, batia da chapa de ouro e voltava. E aí o Bohr começou a achar aquilo estranho. E passou para o professor. Falou, professor, tem alguma coisa estranha nesse nosso átomo aqui. A gente estava imaginando que tudo ia passar sem nenhum desvio, sem nenhuma interferência. Algumas estão, a maioria esmagadora está passando assim mesmo. Mas algumas partículas, ao passar e entrar em contato com o átomo de ouro, elas estão sofrendo desvio. Por que estaria sofrendo desvio? E outras estão batendo e voltando. Por que estão batendo e voltando? E aí foi que Rutherford concluiu que o átomo não era como Thomson imaginava. O átomo, então, seria, como ele descreveu, como o sistema solar, né, um modelo planetário. O átomo seria constituído de uma região pequena, positiva e maciça, que ele chamou de núcleo. Foi a primeira vez que surgiu o conceito de núcleo.
tá? E em torno deste núcleo, numa região bem maior que o núcleo, que ele chamou de eletrosfera, estariam os elétrons, que são as cargas negativas girando em torno dele. Desta forma, Rutherford conseguia explicar o resultado do seu experimento. A grande maioria das partículas alfa que passaram sem sofrer desvio, elas encontraram a eletrosfera do átomo de ouro. Então ela passou. A eletrosfera é um vazio, um grande vazio, passou desapercebido. As poucas partículas que ao passar sofreram desvio, né, e bateram no anteparo desviadas, um pouco para cima, um pouco para baixo, foram aquelas partículas que passaram rente ao núcleo. E o núcleo é positivo, com carga concentrada numa região bem pequena. Como a carga estava concentrada numa região pequena, positiva, quando a partícula alfa, que também é positiva, passou perto, ela sofreu repulsão. E ao sofrer repulsão, ela desviou a partícula alfa. Outras partículas alfas tiveram um azar maior ainda. Em vez de passar pela eletrosfera, em vez de passar de raspão para o núcleo, elas deram de cara com o núcleo. E essas uma que deram de cara com o núcleo, encontraram algo maciço e positivo, elas foram e voltaram. Foram totalmente repelidas, porque eu tinha aqui uma partícula maciça, chamada núcleo, composta de prótons e nêutrons, e aqui uma partícula alfa, composta de prótons e nêutrons, portanto maciça também, ambas positivas. Quando uma coisa positiva encontra a outra, ela se repele. Então aquelas partículas alfa que voltaram no experimento Rutherford foram as que deram de cara com o núcleo do átomo de ouro. Foi por isso que o Rutherford concluiu que o modelo era esse. Entendeu? Então aí ele montou toda a teoria dele e explicou, né? Aí chamou a comunidade científica da época para dizer, ó, gente, o Thomson infelizmente estava enganado e o átomo não é uma gelatina. O átomo é como um sistema solar, um sistema planetário, com órbitas elípticas, né? Sabe esses átomos que a gente vê nos desenhos aí na internet e tal, figurinha de WhatsApp, com órbitas elípticas e tal. O átomo é assim, ele é composto de um núcleo, nesse núcleo tem as partículas maciças, ele na época nem sabia quem eram as partículas maciças, e em torno desse núcleo, numa região bem maior, né, eu tenho os elétrons girando em órbitas como se fossem planetas. Quando o Rutherford falou isso, a comunidade científica não caiu na dele. O cientista falou, peraí, como é que você explica que o meu átomo ele é composto de uma região central, chamada, né, o núcleo, né, que ele chamou, positiva, e aí em volta dele tem um negócio negativo girando? Vai, positivo atrai negativo. Por que esse elétron, ao girar aqui, não cai no núcleo e o átomo é destruído? Né? Aí o Rutherford teria que responder isso. Foi nesse momento que o Bohr, aluno aplicado que era, ficou lá madrugadas e mais madrugadas contando as piscadinhas que dava, 10 mil, 100 mil piscadinhas. Estava pé da vida com o Rutherford. Falou, professor, eu vou salvar o senhor aí. Mas põe meu nome aí no modelo novo. Aí o Bohr falou o seguinte, eu vou explicar para vocês por que, que isso aí não acontece. Por que, que o elétron, que é negativo, não cai no núcleo, que é positivo. Né? Eles não se atraem. Aí ele falou, o elétron, ele chamou de postulados de Bohr. São as leis de Bohr. O elétron, quando está na eletrosfera do átomo, ele está em camadas, órbitas, bem definidas, circulares e estacionárias. Ou seja, o elétron ele não pode estar em qualquer lugar da eletrosfera, ele tem que estar numa órbita bem definida. Hoje a gente sabe, ou é na camada 1, ou é na camada 2, ou é na 3, ou é na 4, ou na 5, ou na 6, ou na 7. Não pode estar entre uma camada e outra. Ou está numa camada, ou está na outra. E quando ele está nessa sua camada, seja lá qual for, ele está circulando e ele está com a energia constante, nem perde e nem ganha. Isso era o postulado de Bohr. E aí ele falou, é assim que é, provem que eu estou errado. Né? E até hoje estão tentando provar que o Bohr está errado. Lógico que houve evoluções do modelo atômico. Hoje a gente conhece os modelos de orbital. Né? Atenção aí, um parêntese. Bohr nunca falou em orbital, ele não conhecia esse conceito. O conceito de orbital só surgiu mais à frente. Bohr falou de órbitas. Tem até uma questão de alguma prova da Olimpíada aí do passado que fala dessa questãozinha e a palavra orbital estava errada lá.
Por isso a afirmativa era falsa, uma questão aí qualquer, nem lembro qual é. Mas enfim, o conceito de orbital, que é uma região onde eu posso encontrar o elétron, não existia para Bohr. Bohr era órbita. Imagina isso. O elétron girando na sua órbita circular e bem definida, né? Estacionária, sem perder e sem ganhar energia. É aí que entra o conceito da excitação dos elétrons, que o Bohr falou. Um elétron, para mudar de camada, ele tem que necessariamente ganhar ou perder energia. E não é ganhar ou perder qualquer quantidade de energia, tem que ser uma quantidade bem definida, que é para ele mudar de uma órbita para outra órbita, ele não pode ficar no meio do caminho. Foi aí que surgiu o conceito de quantização, né? A energia é quantizada, né, no conceito de Bohr. Modelo atômico de Rutherford-Bohr. A energia é quantizada. Ou o elétron está na camada 1, para ir para 2 ele ganha uma quantidade X de energia, não pode ser um valor qualquer, tem uma quantidade bem definida, aí ele passa para 2. Quando isso acontece, ou seja, você fornece energia para o átomo, essa energia é absorvida pelo elétron, aí o elétron ganha uma energia além da dele, neste momento ele é obrigado a mudar de camada, porque o Bohr falou, enquanto ele estiver na sua camada, ele não perde nem ganha energia. Se ele ganha energia, então ele vai ter que mudar de camada. Ele vai para uma camada mais externa. É aí que a gente fala que o elétron está excitado. Ele está no nível eletrônico, numa camada eletrônica acima da sua de origem. Enquanto ele estiver com essa energia a mais, ele está lá. A partir do momento que essa energia cessa de ser fornecida, o elétron tem que retornar para sua camada de origem. E como é que ele retorna para a camada de origem dele? Devolvendo para o meio externo essa energia a mais que ele recebeu. Esta devolução acontece, como diz aí no enunciado, ó, por meio de emissão de luz. É o fenômeno da fluorescência ou o fenômeno da fosforescência. Ele falou aí das lâmpadas fluorescentes, ele falou aí do caso dos interruptores, né, de lâmpadas que a gente tem. São muito antigos esses interruptores, mas era comum antigamente. Você construir a casa e você colocar o interruptor dos quartos, por exemplo, de ambientes fechados, com esta propriedade fosforescente. Porque você apagava a luz do quarto e por um certo tempo, não era para sempre, por um certo tempo o interruptor ficava brilhando. O que era aquele brilhar? Eram os elétrons que estavam excitados retornando para as suas camadas de origem. E quando ele retorna para a sua camada de origem, eles têm que devolver aquela energia a mais que eles têm, que eles receberam. E aí você via o interruptor brilhando por um certo tempo. Então, se você entrasse naquele quarto fechado, escuro, você localizaria o interruptor com facilidade. Né? Um outro exemplo desse fenômeno são os fogos de artifício. Né? O que são os fogos de artifício? Você tem algumas substâncias, você joga energia nela através da queima da pólvora, ele explode, ou seja, ganhou muita energia, aí a substância ela é ejetada lá para cima e quando ela chega lá em cima, ela já sem nenhuma fonte de energia mais, né? Porque a pólvora já foi queimada, já explodiu. Aí já sem energia, os elétrons começam a retornar para suas camadas de origem e ao retornar para suas camadas de origem, eles liberam luz. Cada substância tem uma luz, uma cor de luz diferente que ela emite. Aí a gente tem aqueles fogos coloridos, né? Aqueles fogos de artifício coloridos. Nada mais são do que elétrons retornando para suas camadas de origem e devolvendo para o meio externo o excesso de energia que eles tinham ganho. Tá? Então, este fenômeno, essa questão da excitação dos elétrons, né, da fluorescência, fosforescência, ela está relacionada ao modelo atômico de Bohr, né, que falava aí, né, de camadas eletrônicas com energia bem definida. Bohr foi que introduziu este conceito aí. Legal? Uma questão aparentemente simples, mas que eu aproveitei aí para trazer e contar de maneira bem resumida toda a historinha da evolução dos modelos atômicos. Ok? Vou só olhar aqui na tela se está gravando, pelo amor de Deus, para não perder essa aula de novo. Está gravando, graças a Deus. Estou compartilhando a tela, eu espero. Tá? Estou compartilhando sim. Vamos continuar então aqui. Acho que acabamos as questões fechadas. Agora nós vamos para as 3 questões abertas. E, gente, de novo, o enunciado da questão 8 estava comprometido na prova de vocês. O que significa isso? Por alguma falha lá do Edmodo não, do Google Formulários,
o enunciado não estava completo. Faltaram informações que não impediam você de resolver a questão, não, mas dificultou bastante, tá? Uma questão que era para ser relativamente simples, ficou bem mais difícil, porque faltou o primeiro parágrafo do enunciado da questão 8. Mas vamos lá. O que vocês encontraram na prova de vocês foi isso aí, ó. Vamos ler juntos aqui. No ano de 1908, o químico alemão Fritz Haber deu um grande passo para solucionar o problema da fixação do nitrogênio atmosférico em amônia. Ou seja, pegar o gás nitrogênio que está na atmosfera e transformá-lo em amônia, sem precisar da ação de outros organismos. Até então, essa fixação do nitrogênio era feita por organismos vivos para produzir amônia. Em grandes linhas, Haber criou uma forma de reagir o N2 com o hidrogênio na presença de ferro. Ferro. Estou falando ferro. Daqui a pouco você vai entender por quê. Na presença de ferro, em temperaturas e pressões elevadas. O alemão acreditava que o processo por ele desenvolvido poderia trazer uma importante contribuição para o desenvolvimento agrícola do planeta. Aqui você teria que ter um pouquinho de conhecimento da questão agrícola, do que a gente usa como fertilizantes, para resolver a questão mais fácil. Não que era obrigado a saber isso, mas ajudaria bastante se você soubesse, conhecesse o ciclo do nitrogênio e de que forma o nitrogênio participa aí da questão do desenvolvimento agrícola, dos adubos, tá? Os fertilizantes e adubos. Substituindo a necessidade de utilização de nitrogênio reativo retirado a partir de reservas naturais, como o guano peruano, o salitre chileno e o sal amoníaco extraído do carvão. Ele esperava ainda que este método pudesse ser empregado com fins militares, de forma a garantir a segurança de seu país. Posteriormente, um outro químico alemão, chamado Karl Bosch, continuou o trabalho do Haber e conseguiu implementar o uso da síntese da amônia em escala industrial. Ou seja, aquilo que o Haber conseguiu fazer de maneira pontual ali, o Karl Bosch transformou isso num processo industrial. Por esses feitos, o Haber recebeu o Nobel de Química de 1918 e o Bosch em 1931. A forma como essa reação marcou a história do século XX foi tema de um artigo publicado na revista Nature, pelo grupo desse cara aqui, no centro de pesquisa lá da Holanda. Enfim. Aí vem a pergunta. Ele fala, um metal, localizado no grupo 8 da tabela periódica, foi citado no texto. Vou ter que ir na tabela periódica, procurar quem que é a família 8. Olha que não é família 8A não, tá? Família 8. E ele fala, um metal localizado no grupo ou família 8, nomenclatura nova aqui, foi citado no texto. Considerando o cátion trivalente formado por esse metal, e os ânions derivados de nitrogênio citados no texto, escreva a fórmula unitária dos dois compostos iônicos que podem ser formados entre essas espécies. Bom, duas coisas aqui. Ele primeiro quer saber quem é o cátion trivalente deste metal, citado no texto, e depois ele quer saber quem são os ânions derivados do nitrogênio, também citados no texto. Como eu falei, o enunciado dessa questão estava falho, e ele dificultava para você exatamente saber quem eram os ânions derivados do nitrogênio. Por isso eu fui muito benevolente na resolução dessa questão. Porque é o seguinte, da forma como o enunciado estava, você teria que saber quem é o guano peruano, quem é o salitre chileno, quem é o sal amoníaco. Não, sal amoníaco nem precisava saber não, mas enfim. Você teria que saber qual é a composição desses caras aqui. Que você não tem obrigação nenhuma de saber, tá? Por favor, não tem. Mas só o fato de ele ter dado a dica desenvolvimento agrícola, substituindo a necessidade de utilização do nitrogênio reativo retirado dessas reservas naturais, ou seja, se eu soubesse um pouquinho, que a gente estuda lá na biologia, inclusive, do ciclo do nitrogênio relacionado à questão agrícola, eu saberia que os ânions ao qual ele se refere, ânions derivados do nitrogênio, seria o nitrito e o nitrato, que são os ânions mais comuns de nitrogênio. Né? O nitrito e o nitrato, ele vem lá do ácido nítrico e vem do ácido nitroso. Um é o NO3-, o outro é o NO2-. Vamos já ver isso. Tá bom? Então era esse ponto, a questão que estava dificultado, porque eu não estava com o enunciado inteiro. Então o objetivo da minha questão aqui é, eu sei quem é o metal do grupo 8,
Sim ou não? Eu sei o que é cátion trivalente dele? Sim ou não? Essa é a primeira questão. E a segunda parte era quem são esses ânions do nitrogênio. Tá bem? Só repetir aqui o enunciado da questão, a parte que interessa. Bom, e aqui está o trecho que faltou para vocês verem. Ó. Só esse pedacinho, tá? Faltou esse pedacinho todo aqui da questão. O parágrafo, o primeiro parágrafo, que na verdade 3 parágrafos, né? Da questão. Ele fala, é uma descoberta que mudou o mundo, ele conta a história exatamente da reação de produção de amônia que foi descoberta aí sem usar meios, organismos vivos para isso. Mas o que que fala nesse trecho todo aí, a gente pode até ler se quiser, o que que fala? Olha aqui, ó. Dentre os compostos de nitrogênio, destaca-se a amônia, formada por um átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio, NH3, é a amônia. Essa molécula pode ser transformada em nitritos e nitratos, essenciais para a produção tanto dos fertilizantes nitrogenados quanto de explosivos e armamentos. Né? Enfim, era essa citação a qual ele se referia. Ele quer saber: você sabe quem é o nitrito? Você sabe quem é o nitrato? 2 ânions derivados do nitrogênio? Era isso que ele queria saber. Né? Bom, o enunciado que estava à sua disposição era esse, e como eu fiz questão de enfatizar quando li, o metal citado no enunciado é o ferro. O ferro é um metal de transição externa, da família B, né? Ele é exatamente do grupo 8B, ou grupo 8, né? Que foi como ele falou. Tá bem? Então, é do ferro que ele está falando, e também ele citou aqui, né, três, é, esses três materiais, o guapo peruano, o salitre chileno e o sal amoníaco. Repito, você não tinha obrigação de saber quem é a fórmula deles, mas se soubesse, por uma sorte do destino, isso te ajudaria. E aqui eu trouxe só essa informação a título de curiosidade, tá? O guano peruano, ele nada mais é do que o estado das fezes de aves e morcegos, tá? O estado das fezes de aves e morcegos, quando estas se acumulam. Pode ser usado como fertilizante devido aos altos níveis de nitrogênio. Né? Quem nunca usou aí fezes de animais como fertilizante, né? O famoso estrume. Então é o guano peruano. O salitre chileno, ele nada mais é do que o nitrato de sódio, nitrato de sódio. Por isso eu falo, se você soubesse a fórmula do salitre chileno, só um golpe de muita sorte aí, você já, né, desvendaria aí que é o nitrato que ele quer. Tá? E o sal amoníaco. O sal amoníaco ele nada mais é do que o bicarbonato de amônio. Esta é a fórmula bicarbonato de amônio, mas o amônio não é um ânion, o amônio é um cátion, NH4+. Então, ele não estava se referindo ao amônio na questão. Ele fala claramente os ânions derivados. Olha aqui, ó. Metal localizado no grupo 8, seu cátion trivalente, e depois ânions derivados do hidrogênio. Então vamos começar aqui do começo. O metal do grupo 8 citado é o ferro. O seu cátion trivalente, cátion, carga positiva, trivalente, carga 3. Ferro 3+. Eu chamo isso de ferro 3. Então o cátion trivalente eu já descobri. E agora os ânions? Os ânions é o nitrato e o nitrito. O nitrato vem lá do ácido nítrico, HNO3. Quando ele perde o H+, ele vira NO3-. O nitrito vem do ácido nitroso, HNO2. Quando eu jogo HNO2 na água, o H+ vai embora, fica o NO2-. Tá bem? Então, estes são os 2 ânions mais comuns do nitrogênio, muito utilizados em fertilizantes, também na indústria de explosivos, nitroglicerina pura, quem nunca ouviu esse termo, né? Nitrogênio, nitroglicerina pura. Então, assim, esses eram os 2 ânions que ele queria, tá? Uma questão difícil de fazer porque você não tinha o enunciado completo e também porque você precisaria saber quem é o nitrato, quem é o nitrito, tá? Aí ele pede, escreva a fórmula unitária, a fórmula molecular, dos 2 compostos iônicos que podem ser formados entre essas espécies. Então ele queria a fórmula molecular do nitrato de ferro, tá aqui ela. Veja, eu tenho o nitrato que é carga -1, tenho o ferro 3+. Eu preciso de 3 nitratos, de 3 cargas negativas, para neutralizar um ferro. Então aqui está ele, o nitrato de ferro 3, tá? 3. E embaixo, o nitrito em contato com o ferro, mesma coisa,
A carga do nitrito é -1. Eu preciso ter 3 ferros. Eu preciso de 3 nitritos para anular um ferro, para neutralizar um ferro. Esse aqui é o nitrito de ferro 3, tá? Essa seria a solução perfeita. Eu dou a fórmula e dou o nome. Fórmula e o nome, tá bom? Partindo do cátion que ele pediu e dos ânions que ele me pediu. Questão 9, tá acabando. Falta 9 a 10. A 9 é uma questão linda, muito bonita, uma questão de prova também da Olimpíada de ano anterior. Eu acho questão muito bacana, por isso eu resolvi colocá-la aí para a gente poder discutir, tá? Ele fala o seguinte: a tabela a seguir contém informações sobre a densidade em gramas por mililitro da água, e aí ele faz uma distinção. E da água deuterada, que ele chama de D2O. Meu Deus, o que é D2O? Que elemento químico é esse D? Se eu for na tabela periódica, eu não vou encontrar esse elemento químico. Enfim, volta para a questão. Ambos no estado líquido. E aí ele fala, ele pede duas coisas. Justifique a variação da densidade destes líquidos com o aumento da temperatura. Segunda pergunta. E por que a densidade da água adulterada é maior do que a densidade da água? Muita hora nessa calma, gente. Ele fez duas perguntas e a questão envolve variação da densidade da água com a temperatura. Veja, ele aqui tem a temperatura de 20, 30, 40, 50 e 60 graus e a densidade da água, seja água normal ou seja água adulterada, vou já falar o que é água adulterada, ela varia com a temperatura. É engraçado. Essa questão, ela chega a acender uma luzinha porque é o seguinte, a água ela possui um tratamento anormal em relação à sua densidade quando aquece. Todo material, quando eu aqueço, ele se expande. Se ele se expande, acompanha o raciocínio. Todo material, quando eu aqueço, imagina se eu aqueço você, eu, né? Quando tu começa a ficar com calor, você se abre, você precisa de vento, você tá, pensa assim. Então, tudo que eu aqueço aumenta de volume. Tudo que eu resfrio, encolhe. Tudo que eu resfrio, encolhe. Tá? Vocês começam a ficar com frio, você encolhe. Os átomos também, as substâncias também. Quando eu resfrio, encolhe. Todo material. Com exceção da água. Só que não é com exceção da água. É com exceção da água entre 0 e 4 graus Celsius. Só nessa pequena faixa. Então, na hora que a pessoa vê isso aqui, nossa, é uma questão que fala sobre a variação da densidade da água com a temperatura. Vai cobrar a exceção, que é a água. Não, não cobrou. Ele está aqui trabalhando numa faixa de temperatura bem mais elevada. 20 graus, 30 graus, 40, 50, 60 graus. E a água só se comporta de maneira anormal entre 0 e 4 graus. Quando ela está começando a se transformar em gelo, tá? Aquele intervalinho ali bem pequeno, entre 0 e 4 graus, você está resfriando. Em vez de ela encolher, ela infla. Em vez de inflar, quando você está aquecendo, ela encolhe. Então, só nessa faixa aí, tá bom? Aí, professor, eu entendi, mas não tem como eu explicar isso, né? Vai, a água aqui, por que a densidade dela diminui quando a temperatura aumenta? Ó, tá diminuindo, ó. 0,998, 995, 992, está diminuindo. 988, 983. À medida que eu aqueci, a densidade diminuiu. Por quê? Bom, como eu falei, não dá para explicar. Ah, porque a água está com frio, ela encolhe, a água está com calor. Não. Nós temos que ser mais técnicos na hora de explicar isso, né? Então vamos lá. O que é, na opinião de vocês? Não leio ainda não, peraí, deixa eu voltar aqui. Define para mim temperatura. O que é temperatura? Temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Então olha aqui para mim agora. Imagina que a minha mão é uma molécula e ela está num determinada temperatura, qualquer que eu não sei qual é. Ela está agitando, ela possui um grau de agitação. Aquecer esta molécula significa aumentar o seu grau de agitação. Resfriar essa molécula, ou seja, diminuir sua temperatura, significa diminuir o grau de agitação. Tá? Então a temperatura ela mede o grau de agitação das minhas moléculas. Aí, pessoal, e quando é que a molécula para? Quando eu chego no zero, mais ou menos isso, tá?
0 Kelvin, lá o zero, temperatura absoluta, é o estado teórico, né, onde eu tenho zero vibração. Molécula não vibra, átomo não vibra, elétron não vibra, tá? É a situação teórica, né, onde tudo pararia. Cada vez que eu vou aquecendo, eles começam a vibrar, vibrar, vibrar. Então, quando eu estou aquecendo uma substância, seja ela qual for, inclusive pode ser a água, se eu estou aquecendo, eu estou aumentando o seu grau de vibração. Ou seja, aquela molécula minha que antes estava assim, ela ocupava esse volume. Agora que eu estou aquecendo, ela está vibrando assim. Então ela está ocupando, a mesma molécula está ocupando um volume muito maior. Por isso a densidade diminui. Por quê? Porque densidade nada mais é do que a relação entre massa e volume. Se a mesma molécula, que é a mesma massa, portanto, está ocupando um volume maior agora, porque eu aqueci, né? Se eu aqueci, ela começa a agitar mais rápido, aumentou a sua ampliação, aumentou seu volume, então a densidade diminuiu. Porque densidade é massa sobre volume. Se o denominador aumentou, a densidade diminuiu. Por isso eu observo a diminuição da densidade aqui à medida que eu vou aquecendo a minha água. Tá? Como que eu escrevi isso? Olha para a tela. Densidade é dada por D igual a massa por volume. O aumento da temperatura consiste no aumento do grau de agitação das suas moléculas. Esse aumento da agitação e, portanto, da energia das moléculas faz com que elas ocupem um volume maior. O aumento do volume, permanecendo a massa constante, que é a mesma molécula, faz com que a densidade diminua. Esta é a explicação. Isso explica essa característica comum aos materiais, o fato de as densidades diminuírem à medida que a temperatura vai aumentando. Tá bom? Só que a questão não termina aí, não. A questão continua e ele faz mais uma pergunta. Ele pergunta o seguinte: por que a densidade da água deuterada é maior do que a da água normal? E aí eu tenho que saber o que é a bendita água deuterada. Tá bom? Ele representou por D. D, que ele representou ali, é o hidrogênio, tá? Só que não é o hidrogênio comum que a gente está acostumado a encontrar por aí na molécula de água, não. É o hidrogênio chamado de deutério. O deutério é um isótopo do hidrogênio comum. O que é isótopo? Dois elementos químicos que têm o mesmo número atômico, 1, no caso, para ser hidrogênio tem que ser número atômico 1, porém tem número de massa diferente. Por que de número de massa diferente? Porque muda de um isótopo para o outro a quantidade de nêutrons dentro do núcleo. Vamos escrever isso que fica mais claro, depois a gente vê. A água deuterada é formada pela molécula de H2O, onde o hidrogênio é o isótopo H2O, certo? Esse é o deutério. É o isótopo de hidrogênio. Este isótopo, por ter um nêutron que o hidrogênio comum não possui, que é o hidrogênio comum? O hidrogênio comum ele tem um próton, olha para a tela, olha para mim aqui. O hidrogênio comum ele tem um próton e em torno dele um elétron. Isso é hidrogênio. Só que o hidrogênio ele tem três isótopos diferentes. O hidrogênio propriamente dito, o deutério, que além de ter um próton tem um núcleo, além de ter um próton no núcleo tem um nêutron, e em torno desses dois aqui um elétron gira. E tenho também, entre os isótopos de hidrogênio, o trítio. O que é o trítio? O próprio nome já diz. Três partículas no núcleo do átomo. Um próton, que tem que ser um, dois nêutrons. Então esse aqui, o trítio, é mais pesado do que o deutério. O deutério é mais pesado que o hidrogênio comum, que ele chamou de H2O aí, tá? Que compõe H2O. Então, a explicação que ele quer que você explique por que a densidade da água deuterada é maior do que a da água normal. Vai, na água normal, eu estou usando hidrogênio com uma massa, um de massa. Só o próton tem massa. Quando eu uso o hidrogênio do tipo deutério, que é o isótopo dele, eu tenho um elemento, né, de hidrogênio com dois núcleos, dois nêutrons. Ou seja, o deutério é mais pesado que o hidrogênio comum. Se ele é mais pesado que o hidrogênio comum, mas vai formar a mesma molécula, então vamos lá. Agora é o contrário. Eu tenho o mesmo volume, eu mudei a massa aqui em cima. Antes eu usava a massa de um hidrogênio, agora eu uso a massa de um deutério, que é 2. Por este motivo, né, a densidade da água deuterada é maior. Por quê? Porque ela ocupa o mesmo volume, porém com maior massa.
Então eu tenho água comum aqui, tenho água adulterada aqui, a água adulterada vai ser mais densa. Porque a mesma quantidade de molécula que tem nos dois, né? A molécula do D2O, aquela que tem o isótopo de deutério, ela é mais pesada. Densidade nada mais é do que massa sobre volume. Se eu aumentei a massa, mantendo o mesmo volume, a densidade aumenta. Como é que eu escrevi isso aí? Né? Este isótopo, por ter o nêutron que o hidrogênio comum não possui, é mais pesado, tornando a molécula da água adulterada mais pesada que a água formada com hidrogênio comum. Tendo, portanto, maior massa, mas ocupando o mesmo volume. A água adulterada terá densidade maior que a água comum. Tá bom? Eu aproveitei essa questão para a gente relembrar os isótopos de hidrogênio e até o conceito de isótopos, né? Isótopos são átomos diferentes que possuem obrigatoriamente o mesmo elemento químico, e para pertencer ao mesmo elemento químico, tem uma coisa que não pode mudar. É este númerozinho aqui, que eu chamo de número atômico, ou número de prótons. Tudo que só tem um próton, eu chamo de hidrogênio. Tá? A diferença é que alguns hidrogênio, a grande maioria, 96, 97, 98% do hidrogênio que temos aqui na Terra, é desse tipo aqui, ó, hidrogênio comum. Uma pequena parte é de deutério. Uma parte menor ainda, quase ínfima, é de trítio. O trítio é muito comum lá na superfície do Sol. Tá? Qual é a diferença de um para o outro? Né? Esse cara aqui tem um próton, e esse próton está indicado aqui em cima, e não tem nenhum nêutron. Este segundo cara aqui, ele tem um próton, mas o seu número de massa é 2. Então aqui ele está dizendo que ele está indicando que ele tem um próton e mais alguma coisa. Que alguma coisa é essa? O nêutron. Aqui dentro do trítio, ele tem um próton, esse que já está amarrado, mas aqui fala que tem duas coisas a mais, além do próton. Que é o quê? São os nêutrons, tá bom? Já que o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Então essa é a diferença entre os isótopos. O número atômico é o mesmo, a quantidade de nêutrons muda, tá? Portanto, se a quantidade de nêutron muda, a propriedade massa dele também muda. Se a massa aumentou, a densidade também aumentou. Beleza? Então essa aí era a questão 7, a questão 9, né? Da nossa prova. Vamos para a última e a mais legal, na minha opinião. A questão 10. Essa questão 10 não era de prova de Olimpíada antiga, ela foi do vestibular do IME. Não lembro agora se do ano que eu fiz ou se do ano seguinte, porque como eu estava muito em química na época, eu acabei vendo as provas também de anos seguintes, tá bom? Mas ela é uma questão, nossa, que você tem que fazer uma viagem muito louca aí, né? Olha que legal, acompanha comigo aí o enunciado. Questão 10. De acordo com a teoria dos modelos atômicos aceita atualmente, sabe-se que os elétrons se organizam na eletrosfera dos átomos, em órbitas e orbitais, que cada orbital comporta no máximo dois elétrons. Isso a gente já sabe. Ele até deu uma referência, olha. Imagine o cloro, 17 prótons, portanto 17 elétrons, e estes 17 elétrons estão distribuídos dessa forma em suas camadas. Camada 1, olha aqui, ó, camada 2 e camada 3. Camada 3 tem 7 elétrons, ó. 2 no subnível S e 5 no subnível P. Todos eles na camada 3. E ele até desenhou, fez um esqueminha aqui, ó, desenho, os dois elétrons tal, dentro do seu orbital, tudo tranquilo, tudo feliz. Tá bom? Aí ele fala, considerando que você identifique um universo paralelo, olha a viagem dessa questão, onde os orbitais comportem não dois, mas até três elétrons. Um universo muito louco que você encontrou. Neste seu universo, os orbitais comportam não dois, mas três elétrons até, no máximo. Mantendo-se as demais regras de preenchimento da eletrosfera idênticas ao nosso universo. Tipos e tamanho dos subníveis, número de camadas eletrônicas, isso aí a gente está mantido. A única coisa que muda é que nesse seu universo paralelo, dentro do orbital, cabem até três elétrons. E aí ele pede. Nesse novo universo descoberto, como estariam distribuídos os elétrons do átomo de cloro, que são um total de 17? Ó. Quantas camadas eletrônicos ele, cloro, possuiria nesse universo paralelo? E quantos elétrons haveria na sua última camada? Quem são os seus elétrons de valência? Demonstre o seu raciocínio. Então, essa questão ela era bem interessante porque ela me dava a referência, ou seja, aqui no nosso universo funciona assim. E no seu, que você acabou de descobrir? Bom,
Vamos então fazer a distribuição. A distribuição agora do cloro, os mesmos seus 17 elétrons, vai ser da seguinte forma. Camada 1, um S3. Por que S3, professor? Porque o subnível S ele possui um orbital. E no universo paralelo que você encontrou, os orbitais comportam até 3 elétrons. Então eu tive que preenchê-lo, para poder passar para o próximo. Próximo, 2S3, mesmo motivo. 2P9, porque o P tem 3 orbitais. Deixa eu desenhar isso, né? Desenhei. Olha aí. O P tem 3 orbitais. Só que lá no universo que você encontrou, cada orbital comporta até 3 elétrons. Então, 1s3, 2s3, 2p9, 4s2. Oh, 3e2. 3s2. Oh, tô viajando. 1s3, 2s3, 2p9, 3s2. Tá aqui. E agora eu posso responder as perguntas que ele me fez, né? Quantas camadas eletrônicas ele vai possuir? As mesmas 3 camadas que tem aqui no meu universo. Camada 1, camada 2 e camada 3. Camada 1, camada 2 e camada 3. Respondida a pergunta. A primeira. Segunda, quantos elétrons haveria na sua última camada? Opa, aqui no nosso universo tem 7 elétrons na última camada. 2 no S, 5 no P. Nesse universo paralelo aí, na última camada, eu tenho apenas 2 elétrons de valência. Tá bom? Então, a resposta aqui, 3 camadas eletrônicas, 2 elétrons na última camada. E quantos elétrons demonstra o raciocínio? Eu teria que demonstrar aqui fazendo a distribuição eletrônica de líquidos. Certo? Então, essa era a questão 10, acho que acabou aqui, né? Aqui, ó, só indicando. E a questão linda, que eu fiz questão de incluir para vocês, deixa eu cancelar aqui o compartilhamento, mas que eu acho que, né, valeu. Eu acho que foi válida aí essa questão para vocês brincarem bastante, tá? Prova comentada. Espero que esteja gravando agora. Vou já salvar aqui tudo para poder compartilhar esse vídeo com vocês, tá bom? Dica, gente. Prova de Olimpíada é muito fácil de a gente estudar. A prova é difícil. É fácil de estudar, tá? Pega o edital, item por item, lê o que ele quer e estuda aquele tópico. Por onde, Melo? Por onde você quiser. Internet, tem material, tem apostilas. Apostilas nossas são sempre bem limitadas. Eu tenho que me aprofundar mais nos assuntos. Porque se você perceber, os tipos de questões, eles são provocativos, né? Eles são provocativos, porque não se limita só a fazer perguntas sim ou não, certo ou errado, né? Ele te exige a raciocinar sobre questões aí bem aprofundadas do tema, tá? Então, estuda item por item, eu pego aqueles tópicos mais interessantes que você acredita que o que você gosta mais, e capricha no estudo deles, tá bom? Eu vou passar uma outra prova para vocês estudarem, estudarem não, tentarem resolver, tá bom? De algum ano aí anterior, vou ver aqui uma interessante e mandar para vocês. Brinquem com essa prova, brinquem com essas questões, e aí divirtam-se e tragam as dúvidas para mim. Combinado assim? Belezinha. Até a próxima. Mais uma vez, desculpa a demora, é que eu gravei 3 vezes esse negócio. Valeu!